Bom dia, tudo bem? Que bom poder falar com você, acordar, né, na madrugada e poder buscar a Deus assim de forma livre, né? Quando nós pensamos no relacionamento com Deus, nós pensamos numa relação do perfeito com o imperfeito, do santo com o impuro, do plenamente capaz com o incapaz. E Deus, ele procura, nessa caminhada conosco, nos elevar, né? Elevar o patamar da raça humana. Fez isso na cruz do Calvário, no plano da redenção, fez isso quando ressuscitou, quando tornou-se carne, fez isso quando elevou-se ao céu, está fazendo isso agora no santuário, vai continuar fazendo quando voltar. O milênio, ele vem e restaura tudo e vai continuar fazendo isso para sempre, quando definitivamente o Senhor devolver a cada um de nós a plenitude da imagem dele por meio da restauração completa, com a erradicação da natureza pecaminosa, e de novo voltaremos ao Éden, coberto pela justiça que os nossos primeiros pais perderam pela desobediência. Enquanto isso, como está descrito em São João capítulo 15, quando falamos da videira, né? O fruto não pode nada, nem sequer produzir o fruto. O fruto que aparece na videira, no ramo é da videira. Ele nos convida apenas a permanecer nele. Ellen White diz que através do Espírito nós somos plenos em Cristo. Essa plenitude, ela é ainda indefinida, frágil, um dia será permanente para sempre. E, ao mesmo tempo, o mesmo texto diz que na videira nós podemos todas as coisas. É quando Deus torna o imperfeito perfeito, o incapaz capaz, o impuro santo. E aí somos salvos por meio dessa obra maravilhosa. Até que Cristo nos restaure definitivamente, amados, Ele vai nos usar com nossas imperfeições. Sejam as imperfeições causadas pelos pecados que acontecem na mente, que ninguém vê, pelas omissões que nós cometemos, pelas rebeldias que nós calculamos muitas vezes, todas as vezes que decidimos acertar o alvo e erramos o alvo, ele vai nos usar assim. E nesse contexto há uma coisa muito bonita, sabe? É, todos nós somos, de alguma forma, igualmente condenados e igualmente salvos em Cristo Jesus. Não tem ninguém melhor do que ninguém nesse processo, porque aonde você não falha, pode ser que eu falhe, onde eu não falhe, você falhe. Minha fraqueza pode não ser a sua, a minha fraqueza não pode não ser a sua, mas você tem a sua fraqueza. Nós somos iguais. Nós não podemos olhar para ninguém com ar de superioridade quando as pessoas caem ou seus defeitos são apresentados por meio de uma queda ou quedas sucessivas ou uma dificuldade, uma índole de um caráter. Todos somos definitivamente iguais. O que vai mudar em nós, amados, é a maturidade, a profundidade e essa semelhança com Cristo, que aí depende, você tem do Espírito quanto você deseja ter. Ele é disponível plenamente, mas você tem dele o quanto você deseja ter. Isso define tudo. Isso define tudo. Estou falando da questão da corrupção humana, da corrupção humana, da natureza. Mas há outras deficiências que circundam a nossa vida. E nesse quadro, a sociedade ela é muito cruel quando
quando trata os diferentes como incapazes. Nós não tratamos as pessoas que não têm as pernas da mesma maneira que tratamos os que têm. Nós não tratamos os que não veem da mesma maneira como os que veem. Minha filha tem deficiência auditiva e eu já vi o quanto a minha filha foi discriminada pela deficiência auditiva que ela tem. Porque de alguma maneira nós nos achamos mais capazes, porque não temos a suposta deficiência que o outro tem. E isto provoca rupturas, traumas, muito grave na vida de muitas pessoas. E aí a igreja está estabelecendo agora um novo ministério, o Ministério das Possibilidades. E eu achei muito, muito legal isso, porque esse ministério vai abranger o atendimento específico de todos aqueles que possuem alguma espécie de dificuldade. Não ouve, não consegue ver, não anda, ah, e aí as síndromes que acompanham a nossa sociedade. Enfim, a igreja despertou, e graças a Deus, nós vamos trabalhar para atender de forma mais específica, ou seja, a igreja ela vai precisar ter atendimento, acolhimento para essa turma que precisa de um tratamento específico, como a galera, né, que consegue ler mãos e etc., sinais, né, isso já existe e isso vai se ampliar agora. Hoje nós vamos passar por um teste aqui e acho que vai ser muito válido. Não perca a mensagem de hoje e você vai entender. Não perca a mensagem de hoje, tá bom? Daqui a pouco ela vai entrar. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos dá a condição de estarmos aqui, mesmo no concílio, ajustado aqui. O Senhor nos dá a condição de prosseguir e de avançar fazendo a tua vontade. O irmão na casa dele, as pessoas já estão se preparando agora para sair para o trabalho. Há fuso horário, essa altura, a Ellen, o pessoal da Itália já está virado nos 30. O dia já começou há muito tempo para nós, para os nossos irmãos na Itália e em outros países que têm fuso. E é muito bonito como essa tecnologia consegue nos unir mesmo à distância. Deus eterno, pedimos a bênção sobre essa reunião. Faz sombra da tua bênção sobre nós. Ao Senhor Jesus, pedimos o perdão dos nossos pecados, por favor, Deus, e aceita esse culto como a nossa adoração, mesmo pueril, mesmo sendo frágil, atende e aceita, é uma expressão de louvor e gratidão por tudo que o Senhor fez, faz e continua fazendo por nós. Batiza-nos com teu Espírito. Espírito Santo de Deus, toma conta desse lugar aqui onde eu estou hoje, sobre cada pastor, sobre o presidente do campo, pastor Jean, sobre os administradores departamentais, pastores e esposa. Aqui nós temos parte da equipe da associação, cuida deles também, Deus, extensivamente de todos os pastores, líderes de igreja, congregações, grupos, crianças, jovens, adultos, idosos. Batiza-nos com teu Espírito esta manhã. Espírito Santo, toma conta disso que vai acontecer aqui, que o Senhor dê poder para as coisas mais simples. O que precisamos é do poder de Deus sobre as ferramentas humanas, sobre as nossas máquinas, celulares. Poder, Deus, é poder do alto que precisamos. Por isso, toma esse lugar em tuas mãos e aquece nosso coração em tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, vamos para a mensagem. Pastor Ronilson, ele vai abrir a câmera aqui para eu trazer esse servo de Deus. E lembra que eu falei das dificuldades logo no início da nossa caminhada aqui? Das diferenças. O pastor Ronilson deu
testemunha aqui na sala outro dia e foi um negócio muito interessante. Para muitos de nós, é uma espécie de superação, né? Não é? Quando o Ronilson começou a falar, eu sei que você começou talvez a ficar preocupado, e alguns até se incomodaram, né? Mas é aprendizado, né? Aprendizado. E hoje, pela graça de Deus, ele vai trazer a palavra. Deixa eu só ver com a Rose. Rose, qual é o nome que está no aparelho do Ronilson? Eu tinha visto o Ronilson aqui, não estou vendo mais. Me ajuda aqui, responde no seu celular aqui para mim, que aí eu vou achar o Ronilson bem facinho. O Ronilson, ele desde criança tem uma dificuldade na voz e se formou em teologia, né? De maneira muito graciosa, esforço, tentou muitas vezes. O testemunho dele é lindo, né? E ele vai testemunhar para a gente aqui. Deixa eu ver se é Robson. Estava no Ronilson, viu, Rose? Enquanto vocês estão me vendo aí, agora sim, Robson do carro. Muito bem. Os bastidores da sala, um negócio, né? Que vocês estão aí me vendo falar e tem muita coisa acontecendo por aqui. Deixa eu chamar o Ronilson aqui. Bom dia, servo de Deus. Tudo bem, amado? Dia, pastor, bom dia a todos, irmãos. É um prazer voltar aqui com vocês de novo. A alegria é nossa, Ronilson, viu? A alegria é nossa de ter você aqui para nos ensinar, filhão, que Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre, viu, amado? Você é uma bênção, você é uma bênção. Eu só vou pedir uma coisa, Nilson. Você precisa descer um pouquinho mais o celular, tá cortando a sua cabeça assim, tá vendo? A gente precisa ter você. Aí, Melhorou? agora ficou mais bonita ainda. Ok, pastor, eu tenho que dizer uma coisa. Então fala para mim. Eu já falo com dificuldade e a minha garganta está um pouco inflamada. Eu peço para os irmãos ter um pouco de paciência que vai dar certo. Eu vou te dar um conselho, tá? Toda vez que você sentir que você vai precisar dar uma ajustadazinha na garganta, é só você ir aí no seu microfone. Você tá no celular, né? É, Isso. Você vai no celular, toca no seu celular e vai no microfonezinho. Toca em cima do microfonezinho. ok, Aí você também pode tirar a sua imagem, aí você ajeita a garganta de boa, aí depois você abre o seu o microfone e a sua câmera de novo, sem problema, tá bom? Porque aí ok, você, quando acontecer assim, ó, por exemplo, você vai estar pregando, né? Aí eu vou arrumar a minha, eu tô com uma sensaçãozinha ruim na minha aqui, ó. Ó, o que que vai acontecer? Você vai fazer a mesma coisa, ó. Fecha o, ok, já dei um jeitinho na minha garganta e ninguém viu, tá vendo? Então você vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou soltar um vídeo, depois do vídeo você vai estar pronto para a mensagem, tá bom? Que Deus te use, eu vou orar por você. Santo e eterno Deus, toma, Senhor, o pastor amém, Ronilson em tuas mãos. Esse ano, Deus, esse ano, ele com a sua esposa, por meio do Espírito Santo, auxiliado pelos irmãos da igreja, já levou ao batismo mais de 300 almas, só esse ano. amém, Ontem, quando eu falei com o Ronilson, estava chegando de um evangelismo, 10 horas da noite. Louvado seja o nosso Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa e de todo o ministério que o Senhor deu para esse menino. E amém, nos impressiona, nos ensina hoje, Deus, nos ensina nesse lugar hoje. amém, Batiza o Ronilson com teu Espírito, o Espírito Santo de Deus toma conta dele por Jesus, amém. Vai rodar o vídeo, tá, filho? E aí a gente vai para a mensagem, tá? Você que está isso, chegando na sala 57 hoje, entrou aí pelo YouTube, recebeu o link pela primeira vez, decidiu entrar. Todas as vezes que a palavra vai ser aberta aqui na mensagem, nós compartilhamos um vídeo que nos acompanha para marcar o nosso foco. Nós lemos, ouvimos todos os dias aqui Ezequiel 37. irmãos, mais uma vez, bom dia,
vamos fazer uma breve oração para entrar no maná, o pão do céu. Querido Deus, te peço só que me vacine com o teu Espírito, que eu não falhe, que eu cale e o teu Espírito fale por mim e transforme a nossa vida. Que eu suma a partir de agora e que a tua glória se manifeste entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem desta manhã é o chamado. O texto está no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. E eu quero logo falar algo para você. Todo chamado de Deus, em toda a Bíblia, ele existe uma coisa de mim e de você. Renunciar. Renunciar do meu eu, da minha vontade, dos meus objetivos e do meu sonho. Quando eu aceito o chamado, eu vivo o sonho de Deus, os objetivos de Deus e a vontade de Deus. Aquilo que era prioridade para mim, agora não é mais. A minha prioridade é seguir o objetivo e o plano de Deus para minha e para a sua vida. Pastor Wagner, por gentileza, leia para nós no verso 18 ao 20 o que diz a palavra de Deus. Privilégio, hein? Acompanhar esse evangelista, viu, garoto? Privilégio. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Interessante, amigo, que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. É interessante que Jesus até na caminhada, ele estava em missão. E de repente a Bíblia diz que ele viu dois irmãos, André e Pedro. Agora presta atenção nesse detalhe. Ele estava pescando. E não era uma pescaria de esporte, de hobby. Sabe por quê? O fim do verso 18 fala que eles eram pescadores. Se eles eram pescadores, dá para nós subentender que era a profissão deles. Não era pescaria de feriado, de fim de semana, não era um hobby, era o ganha-pão deles. Era da pescaria que eles sustentavam a família deles. Primeira lição da mensagem de hoje. Sabe qual é? Sabe você aí, irmão, que diz, não, eu estou muito ocupado. Não dá para eu pegar o evangelho, não dá para seguir Jesus. Eu não posso pegar cargo na igreja porque eu trabalho, eu faço faculdade, eu cuido de filho.
querido, é você que Deus quer. Deus nunca chamou pessoas ansiosas pela alma e nem chamou preguiçoso. Ele quer você. Sabe por quê? Se você tem compromisso com a sua existência, com a sua demanda, trabalho, estudo, faculdade, é lógico que você também vai ter compromisso com a obra de Deus, vai ter compromisso com a pregação do Evangelho. É lógico que você vai ser pescador de homens. Irmãos, pastores, amigos, Deus não chamou nós para ser membros da igreja. Para ir para os cultos, quarta, domingo, sábado, sentar no banco da igreja, papar sermão na sala 57, tudo isso faz parte. Mas Deus nos chamou para algo mais profundo, mais difícil. Nós temos o privilégio. O último dado da ONU diz que a população mundial são mais de 8 bilhões de pessoas. E Deus olha para mim, para você, e nos chama para a melhor tarefa e mais sublime nesse mundo. Que é o quê? Ser pescador de homens. Que privilégio! Que responsabilidade eu e você temos. Jesus nos chamou para ser pescador de homens. E é isso que motiva o meu coração. E é isso que me faz evangelista. Eu sonho em cumprir esse chamado, que é um pescador de homens. E sabe o que eu digo, amigo, irmão em pastores, que ao que Cristo não quer que a gente pesque de qualquer jeito, e nem do meu e do teu jeito. É do jeito dele. É por isso que o verso 19, ele diz o quê? Vinde após mim e olha aí, eu, Jesus, vos farei pescador de homens. Não existe maior pescador de homens do que Jesus. Não existe ninguém melhor do que ele que sabe usar as técnicas, a isca, a rede melhor. Ele está te dizendo nessa manhã, vinde após mim. Primeiro tira tempo para estar na minha presença. Tira tempo para orar, para buscar toda manhã um batismo do Espírito Santo. Me busca, ore mais, busque a minha presença, que eu vou te fazer pescador de homem. Eu falo com Deus através da oração. Quando eu abro a sua palavra, eu tenho que ter em você uma convicção. Deus está falando
comigo e com você. Nós só vamos ser pescador de homens se toda manhã nós estiver aos pés da cruz. Se toda manhã nós estiver aprendendo dele como pescar homens. E que digo, pastor, amigo, irmão, sabe o que eu tenho visto? A igreja não pega o evangelho. A igreja está cheia de programa interno. Isso faz parte. Mas eu li no livro, não lembro o nome agora, algo que me marcou. A missão não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa da missão. Sem missão, sem pescar homem, não há igreja. Entenda isso. E você, aqui na sala, que conhece individualmente, você tem que tirar tempo para conhecer do Espírito Santo. Você tem que ir por lá pedir, senão eu quero que o Espírito, e que o Espírito me ajuda a ser um pescador de homens, me ajuda a ganhar alma para o que eu reino, me usa como um instrumento de salvação na tua mão. Verso 20 fala algo que me arrepia aqui. A última linha, imediatamente, eles deixaram o quê? A rede e o serviu. Essa palavra imediatamente, ela significa agora, hoje, esse momento, essa manhã. Deus tem pressa de me salvar e de te salvar. Deus tem pressa, amigo, irmão, pastor, que nós sejamos pescadores de homens. Quantas pessoas ao teu redor, na faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, perto da tua igreja, está com fome e sede do pão da vida. E nós estamos sentados dentro da igreja confortável, segurando o pão da vida. Saia do seu conforto. E que digo, eu vou repetir. O chamado de Deus existe renúncia. Esse não me podiam dizer assim, não, dá mil desculpa. Deixa eu pegar o peixe, deixa eu vender, comprar farinha, o feijão, o pão, levar para minha família, depois eu te digo. Podia ou não podia? Podia. Só que ele seguiu imediatamente. Deixaram tudo. O que você precisa deixar? O teu conforto, a tua comodidade, o banco estufado da tua igreja, o ar-condicionado, será que é um pecado acariciado, um vício, uma mania? Em nome de Jesus, nessa manhã, ele está dizendo, filho, filha, você precisa abandonar, você precisa deixar e seguir o meu chamado. O que você precisa deixar?
para seguir o chamado de Deus e se tornar uma potência na mão do Santo Espírito e ser pescador de homens. Você sabe, e hoje o Espírito Santo quer te ajudar a abandonar tudo aquilo que te impede de ser pescador de homens. Pastor Wagner, vamos abaixar, entendeu? Lê o verso 21 e o 22, por gentileza. Mateus, capítulo 4, 4 21 e e o 22. 22. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente as redes, também seguiram Jesus Cristo. Coisa boa, né, rapaz? Tomando uma aguinha. Que coisa, pastor Wagner. Aqui o chamado é mais quente. Achei na muda. Eu fiquei imaginando aí Jesus vem nos 2 irmãos, Tiago e João. Eles estavam lá com seu pai, velhinho, com a mão talvez toda cortada da rede, graninha, de anzol, da viga. E aí parece que Jesus é duro. Jesus falou tipo assim, ó, deixa o teu pai, deixa o barco, deixa a rede e segue. Aqui é mais intenso, porque era o seu pai. Assim, depois de Deus, deu a sua existência nesse mundo. E a Bíblia diz no 5º mandamento, honrai o teu pai e a tua mãe. Eles podiam dar uma ótima desculpa aí pra gente, plausível. Deus, eu vou te seguir. Mas espera um pouco. Meu pai que me sustentou, me manteve, me ensinou a ser pescador. Ele está veneno. Deixa eu consertar a rede, voltar no mar, tirar, pegar o peixe, deixar ele lá em casa e depois eu digo. Que desculpa boa, sim ou não? Sim, e louvável ao olhos humanos. Mas eu lembro esse texto, o Espírito Santo botou algo no meu coração que eu quero repartir com você. Quem estava dentro do barco, consertando a rede, era o pai terreno. E quem chamava eles era o pai celestial. Uau! E eles tiveram sensibilidade de ouvir a voz do Pai Celestial. E eles deixaram o Pai, deixaram a rede, deixaram o barco e o seguiu. Aqui digo, você quer pegar o evangelho? Quer ser pescador de homem? Você precisa renunciar a tua vida. Você precisa renunciar às suas prioridades para cumprir o chamado de Deus na tua vida. E a Bíblia dá uma ênfase no verso 22, a mesma do verso 20. Imediatamente eles deixaram a rede, o pai, o barco e o
Mais uma vez, Jesus castigou a minha roupa quem fecha. A salvação é hoje. Você, Romilson, você, pastor Wagner, você, irmão, que está ouvindo, você tem que ser pescador de homem hoje. Não pode deixar para amanhã, é agora. Prepara a rede, prepara o anzol, busca o meu espírito. Permita que ele te use e faça de você pescador de homem. Porque eu te criei nessa geração com o maior propósito de ser pescador de homem. Irmão, eu tenho uma pergunta para você refletir. Você caiu um fogo na cara de quanto tempo aqui? Talvez mais tempo. Quantas pessoas você pescou para Jesus esse ano? Quanto escudo bíblico você tem água? Quanto interessado você tem arrumado? A gente precisa te encher toda amanhã e sair para esvaziar aquilo que nós estamos tendo, o poder do Espírito Santo. O que você precisa fazer isso? Não, eu quero ser um pescador de homem. Eu quero cumprir o chamado a qual o Senhor me fez. Senhor, me arranca com a tua mão poderosa e com o teu Espírito Santo da zona de conforto. Gostaria de ler o último texto da manhã, Pastor Wagner. Abra aí Mateus 19 e o verso 29. Mateus Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. que texto ele fez a nossa medicação dessa manhã, querido. E aí, se você for ler mais acima, de pego preocupado, faz uma pergunta. Senhor, e nós que deixamos tudo pelo teu nome, rejeitamos tudo, renunciamos tudo para ser pescadores de homens. E nós, Jesus olha para Pedro e os discípulos. Jesus olha para mim e para você essa manhã e diz, filho, filha, eu vou fazer uma promessa. Escuta, todo aquele que deixar pai, mãe, filho, mulher, trabalho, faculdade, tudo, pelo meu nome. Irmão, leia o texto e perceba algo. Jesus faz uma lista. E a lista de Jesus, ele põe aquilo que eu e você, o ser humano, mais pega, mais ama. Olha, pai, mãe, mulher, filho, trabalho. Nós corremos atrás disso a vida inteira. E Jesus diz: aquele que deixar por mim, receberás aqui muitas vezes mais. E deixa eu te falar uma coisa.
Se o queixo acabasse aí, eu ia pegar um castigo de Deus. Eu vou ganhar muitas vezes mais aqui, mas eu vou morrer. Que vontade é você? Eu prefiro curtir a vida, que é o que ele diz. E por mim, veio melhor. A vida é eterna. Uau! Aquele que perder a vida aqui por mim, achará todos que deixarem a sua vida para cumprir a missão, para ser pescador de homens. Esse será um galardão. E qual é o galardão? A vida é eterna. Queria terminar te contando uma experiência minha. Em 2011, eu saio de Belém, vou para a capital, para o interior chamado Maracanã. 4 horas de viagem. Quando chego lá, perto do meio-dia, almoço e vou descansar. Quando eu deito o telefone toca, a irmã Ronilson, telefone. Falei, ninguém aí, irmã, por favor. Era minha mãe. Filho, eu tenho duas notícias para ti. A primeira, o teu amigo morreu. Falei, mãe, que pena. Eu já sabia, eu fui visitar ele estava em estado terminal, que descanse em paz. A segunda, o teu irmão caçula inventou de roubar e foi preso. Falei, meu Deus, vem pra cá agora, filho, porque tu pega o evangelho dentro do presídio, tu já sabe como é, tu entra lá, visita ele e sabe o que ele precisa. Meu irmão, falei, mãe, sinto muito, não dá. Deus me trouxe por em Maracanã com uma equipe de 15 jogadores com Caleb. Eu sou o líder. Amanhã nós viajamos para outra cidade, Magalhães Barata, e Deus me chamou para cá, não dá para ir. Eu vou ligar para um amigo meu, ele vai resolver aí. Me perdoe. No outro dia nós viajamos. Chegamos lá, minha mãe me ligava chorando. Filho, eu preciso de ti, tem que ver que é um irmão e tal, tal. Mãe, não dá, mãe. Eu não posso deixar a missão. Segura aí. Aí orando, o Espírito Santo me deu uma ideia. Reuni a equipe para que digo, preciso socorrer meu irmão e minha mãe. Eu vou amanhã, 5 horas da manhã, chego 9 horas em Belém, visito meu irmão, auxilio a minha mãe. No outro dia eu volto de madrugada e nós começamos o evangelismo. Tudo bem? Vocês me apoiam? Sim, Ronilson, pode ir. Fui embora, cheguei em Belém. Fui na mamãe, peguei tudo que precisava e levei para ele. Sabe, eu era acostumado a pegar dentro de presídio, estudo bíblico, aqui em Pará. Mas quando eu entrei lá, eu vi meu irmão careca, algemado. Eu chorava igual uma criança. Chorava, irmão. Era o meu irmão caçula. Eu me lembro que ele me abaixou e falou, mano, não chora.
O culpado sou eu. Eu enxuguei as lágrimas. Aconselhei ele. Falei que Deus o perdoava, que amava, que queria salvar ele. Bastava ele querer. Só que eu fiz uma coisa. Antes de ir embora, eu olhei no olho dele e falei, mãe, eu te amo, mas Deus me deu uma missão. Lá no interior, Magalhães Barato, olhe para mim. Em 30 dias, não me espere aqui, que eu não venho. Eu amo você, mas eu preciso cumprir a missão que Deus me deu. Ele falou, mano, eu te quero. Cumpre a sua missão. Voltei para casa, passei todo o diagnóstico para minha mãe. Querido, na minha família, agora é eu e a minha tia adventista que batizou há 2 anos atrás. Falei, mãe, tá assim, assim e assim. Olhem para mim, senão ela pode chorar, espernear, mas eu volto aqui, daqui com 30 dias. Eu tenho que cumprir a missão de Deus. E assim eu fiz. Chorava com a mamãe no telefone, orava por ela, mas não voltei mais. E graças a Deus, nós batizamos 9 pessoas naquela campanha. E o meu irmão, Deus cuidou dele dentro da cadeia. Eu dizia a Deus, eu estou aqui cumprindo o teu chamado. Cuida do meu irmão dentro da cadeia. E Deus cuidou. Amigo, eu deixei meu trabalho, deixei a minha vida, a minha mãe, a minha avó, família, amigo. Dizia que eu era louco, fanático, que eu ia acabar com a minha vida. Deus me chamou para Cascavel, um outro interior. Eu abandonei tudo e foi. De lá eu fui para Curuçá. Lá Deus me deu um melhor presente. Que eu orava, pedia. Me deu a minha esposa. Estamos casados há 8 anos. Deus me deu o privilégio, um milagre de puxar quem eu dia. E hoje Deus me deu um privilégio de ser pastor da sua igreja. Me deu um privilégio de hoje estar sendo instrumento para tocar o teu coração. Esse verso se cumpriu na minha vida. Deus me deu muito mais do que eu tinha. A Bíblia é real, esse verso se cumpriu na minha vida e ele vai cumprir na sua. Você precisa deixar tudo. Talvez você não precisa fazer igual eu, deixar a sua casa, família, sua cidade, mas você precisa deixar tudo aquilo que te impede de ser pescador de homem. Confia, Deus vai te dar muito mais de por mim. A vida é eterna. Eu quero acabar com uma fase que eu vi em 2010. Eu carrego essa fase comigo. Grava isso. Trabalha para Deus.
E Deus trabalha para você. Cuida das coisas de Deus. E Deus cuida das tuas coisas. Eu quero orar por você. Eu quero suplicar que Deus te faça saúde, pescador de homem. Eu acabei um auditório aqui de evangelismo dia quinta. Descansei 8 dias, fazendo preparativo para o outro. Ontem começou outro auditório. Essa camisa aqui é o enjogo auditório Novo Tempo. Ontem a gente estava com mais de 100 pessoas no nosso auditório. Hoje, por esse evangelismo, no último, nós, o poder do Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo nos ajudando, nós batizamos 49 pessoas. Eu imagino você que fala normal, que anda normal, que tem toda a sua função normal. Irmão, pelo amor de Deus, do Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo quer fazer de você um pescador de homem. Mas ele só vai fazer se você permitir e deixar que eu digo por ele. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque nós ouvimos a voz do céu nesse momento. Obrigado porque em meio de mais de 8 bilhões de pessoas, o Senhor nos escolheu para ser pescador de homem, que perseverante, sementeadeiro do céu. E que responsabilidade repousa sobre os nossos ombros. Essa pessoa que está me ouvindo e que vai me ouvir no futuro, tira ela do seu conforto, tira ela dessa zona, ajuda ela a deixar aquilo que for preciso para ela cumprir a missão, para ela ser um pescador de homem. Tem muitas pessoas ao nosso redor morrendo com fome e sede da tua palavra. Nos leva até elas em Deus. Abençoe o pastor Wagner e toda a coordenação da sala 57. Continuam, continue usando esse instrumento para reavivar o seu povo. Abençoe todos os pastores que estão aqui, todo presidente, o seu campo. Nós precisamos do teu Espírito, que ele transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou falar o quê? Preciso falar alguma coisa? Fala nada, né? Não precisa falar nada. Obrigado, irmão. Você é uma benção. Essa foi a primeira de muitas mensagens que você vai trazer aqui em nome de Jesus, viu, garota? Pastor, pastor, Pode está falar. me ouvindo? Perfeitamente, garotinho. Eu só queria dar o último recadinho. Se Uhum. você quiser, irmãos, pastores, acompanhar o nosso trabalho mais de perto, a gente tem um Instagram, TKPR, com Nilson
Alves Pinto. Se você quiser divulgar, para a gente motivar mais pessoas a cumprir a missão, nós estamos à disposição de vocês. Obrigado, que Deus te abençoe todos vocês. O Instagram é Pastor Ronilson. Alves Pinto. Então, Pastor Ronilson, anote aí, irmão. Pastor Ronilson Alves Pinto. Isso. É o Instagram desse servo de Deus aí. Entra lá e acompanha o trabalho desse abençoado. Rose, obrigado aí pelo suporte. Maravilha, Deus abençoe vocês. Ronilson, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Muito obrigado. Eu também, pastor. Obrigado. Eu me sinto honrado nessa manhã de poder repartir o pão com você. Para mim, foi uma honra. Para nós também, viu, amado? Para nós também. Agradeço a Rose aí, que você está na casa dela, ao marido, pelo suporte. A gente vai se ver aqui mais vezes, viu, amado? Amém. Bom dia. Bom dia. E aí, mano? Falar o quê, né, cara? Como você disse, falar o quê? Cara, se isso aí não nos move, né, cara? Se Deus usa todas as ferramentas. Só esse ano, esse cara já levou para Cristo 313 pessoas. Só esse ano, cara. Pastor, é ele que prega e ele que vai na casa dar o estudo bíblico, cara. Ele não tem ninguém pregando para ele. Ele vai lá, levanta a pesquisa bíblica, visita, tem uns irmãos que auxiliam, ele faz Caleb. É extraordinário, cara. Extraordinário. Aí ele vai dizer assim, ó, você que tem as funções, você que fala, você que anda, pelo amor de Deus. A gente não faz às vezes porque não queremos. Poder, a gente tem à disposição. Muito bem, garoto. Vamos lá, vou chamar a Vivian aqui, que ela está prontinha para o nosso testemunho de hoje. A Vivian tem uma história linda. Essa menina, o que ela fala e a compreensão dela sobre a Sala 57 é um negócio fabuloso. Bom dia, Vivian, tudo bem, filha? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, eu só tinha ouvido a sua voz, agora estou vendo seu rostinho, que legal. Você já conhece o pastor Fernando? Já tive o prazer de conhecer ontem à noite, ele me contatou, né? Uhum. E a gente pôde conversar um pouco, mas muito pouco. Ele tem todo o teu conteúdo e vocês vão poder conversar bem. Agora eu preciso ir para as atividades do concílio. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Fernando. A você, irmão, Amém. que está aqui conosco adorando até agora. Obrigado, Vivian, pela disposição. Eu vou orar por vocês. Eu que agradeço. Eterno Deus, toma esse testemunho em tuas mãos. A história da Vivian é linda, de superação, como a Sala trabalha na família dela. Obrigado por ela ter retornado, ter se rebatizado. E a gente sabe que a Sala ajudou nesse processo. Usa o pastor Fernando. Espírito de Deus toma conta desse lugar como o Senhor tem feito até agora por Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Obrigadinho, Vivian. Eu amo você e obrigado pela disposição, tá? Tá, obrigada, pastor. Também amo você. E eu preciso de vocês e da sala para ser muito mais feliz. Amém. Glória a Deus. Deus te use, pastor. Amém. Um bom conselho para você, meu amigo, e o Espírito Santo mova todos vocês. Muito bem. Vivian, prazer ver você, ouvir você também. A gente falou ali só por mensagem, né? E eu vou confessar uma coisa. O pastor Wagner passou aqui um resumo da sua história e quando eu vi aquela quantidade de acontecimentos, eu falei, vou falar com uma pessoa já com uma certa experiência. Eu estou vendo que você é bem jovem, então a sua história é uma história bastante intensa. E a você, meu irmão, minha irmã que está aqui com a gente, né? Acabamos de ouvir uma mensagem poderosa da palavra de Deus, uma mensagem que, além da voz, vem com o exemplo, né? Mas fica aí com a gente que Deus tem mais ainda a falar através do lindo testemunho da Vivian Albuquerque. Vivian, nós vamos começar apresentando você aqui para nossa sala. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da seu nome, a sua família, onde é que você mora. Meu nome é Vivian Albuquerque, né? E eu sou da Paraíba, nasci lá, né? Minha mãe sempre foi adventista e hoje eu resido no Rio de Janeiro, né? Eu vim para cá em 2015 porque a minha irmã tinha câncer e eu decidi que tinha que vir para cá para cuidar dela, né? Sou técnica de enfermagem, trabalhei no Hospital Silvestre por pouco tempo, mas pelo menos ainda fiquei lá alguns meses
né? E sempre trabalhei na saúde, sempre hospital, enfim. Essa é a sua paixão, então, trabalhar na área da saúde. Sempre gostei da sala de emergência. É, aqui, é igual aqui na sala, né? Cada um com os seus gostos, né? Eu sempre gostei também da sala de emergência bem longe de mim, né? Sempre gostei dela bem longe de mim. E você gosta de estar bem perto dela. Mas é Eu assim que Deus gostava de nos estar criou. muito perto dela. Pois é, Deus nos criou assim, né? Cada um gostando de uma coisa para poder atender a todas as necessidades. Bom, Aham. ah, então você é da Paraíba, mudou-se para o Rio de Janeiro aí em 2015, então por volta de 8 anos, trabalhou lá no Silvestre, e está pertinho de um pastor nosso aí, amigo, né? O pastor Eliabe, aqui da sala, e mora aí no Rio de Janeiro também, né? A esposa dele, Janai, chegou a trabalhar lá no Silvestre, não sei se vocês foram contemporâneos. Ah, muito bem, já conhecemos a Vivian. Você é solteira, é casada? Como é que é? Eu sou casada. Na verdade, vou oficializar o meu casamento na próxima terça-feira, porque eu estava com problema na agenda no cartório, né? Uhum. Eu tinha que resolver isso e eu consegui para esse mês. Maravilha. Terça-feira oficializa então essa união aí. É, Muito bem, conhecemos a Vivian, agora vamos conhecer um pouquinho da história da Vivian, aquilo que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela. Pelo que eu recebi aqui do pastor Wagner, você já é de uma família adventista assim bem tradicional, né? Como é que é essa história aí? sim. Como é que começou o adventismo na sua família? A minha mãe, ela é adventista de berço, só que por um período, durante o casamento, ela ficou afastada, né? Por um período, eu me lembro quando eu era pequena, mas a minha família, ela congregava a minha avó na primeira igreja adventista da Paraíba. Foi a primeira a ser implantada na Paraíba. Inclusive, essa igreja ela foi perseguida pelo padre porque eles colocavam como seita, né? Na época. E teve muita coisa, foi 1900 e alguma coisa, assim, foi bem antigo. Inclusive, uma das pessoas que hoje ainda vive dessa época, né? Tem cerca de 96 anos por aí, 94 por aí. É nessa faixa etária. Uhum. E o pastor da época que conduzia era o pastor Moisés Nigre, e o padre da época reuniu as pessoas que moravam na cidade para poder apedrejar a igreja. Então, a minha avó sempre foi adventista, o meu avô sempre foi adventista, minha família é adventista, já vem de berço mesmo. E quando eu era pequena, a minha irmã me levava muito aos cultos, né? Tanto em um sítio mais próximo, como também em outras igrejas, em Campina Grande. Eu me lembro quando eu era pequenininha e ia para a escolinha, né? Na escola sabatina, no momento das crianças, e era maravilhoso. Então você tem uma longa experiência, né, com o adventismo, esse nome que você mencionou aí, pastor Moisés Nigre, é um nome muito respeitado, né, no Ministério Pastoral Adventista. Eu me lembro, quando fazia faculdade no NASP, tem ali o Centro White, né, um lugar com uma parte da história da igreja, a história do Ministério Profético de Ellen White, e há ali algumas, vou dizer, antiguidades, né, e eu me lembro que havia uma gaveta lá com uma série de sermões do pastor Moisés Nigre. Então, quando você falou, eu me lembrei desse episódio. Então, já desde criancinha, você nasceu nesse contexto adventista, frequentando igrejas, né? É bom você mencionar essa questão dessa resistência que a igreja sofreu, né? Para que nós, hoje, que vivemos dias mais tranquilos, né? Valorizemos aqueles que pavimentaram a estrada, né? Antes de nós. E aí, Vivian, você nasce num contexto adventista, cresce num contexto adventista, mas a experiência pessoal com Deus, como é que ela foi acontecer e quando que ela veio a acontecer? Quando eu vim a aceitar e a dizer, eu quero ser adventista, foi em torno de 2005, né? Eu frequentava os pequenos grupos, ia para casa da minha tia, ela me levava para igreja junto com a minha prima e a minha avó. A gente ia nós três juntas, eu ia passar o final de semana na casa dela, aí ia para aquelas brincadeiras que fazem, né, as sociais que tinha na igreja, e eu gostava muito de estar junto, e foi acendendo no meu coração o desejo de me batizar. Em 2005, eu e a minha irmã Valéria, nós duas nos batizamos durante um retiro de carnaval, um retiro espiritual, e desde então eu comecei a trabalhar no Ministério Jovem. Eu cheguei a atuar também como
em pequenos grupos, e assim eu fui, até que um dia eu desviei. Tá? Você então vem para a igreja, assim, cresce, né, nesse contexto de igreja, toma uma decisão pelo batismo, e aí você vai se desviar. É nesse contexto que você começa a estudar, estudar enfermagem, que você vai se desviar? Isso. Como é que Comecei aconteceu? a estudar enfermagem, já tinha vindo para o Rio de Janeiro, já tinha passado um ano, voltei, estudei enfermagem e fiquei por um tempo trabalhando aí assim, minha cabeça ficou mais ocupada com a enfermagem naquele momento, eu estudei, fui para a faculdade, mas não concluí. E quando foi em 2015, passaram todo esse tempo, quando foi em 2015, foi que a gente descobriu que a minha irmã, né, tinha um problema e que eu precisava vir para cá. E há 8 anos eu estou aqui e ainda não tinha voltado para a igreja. Uhum. Então, se afastou desde o início do curso de enfermagem, e aí não permanece longe da igreja, descobre o problema de saúde da sua irmã, que estava aí no Rio de Janeiro. Você tem quantas irmãs, irmãos? Nós somos 7 mulheres e um homem. 7 mulheres e um homem. A casa das É, 7 mulheres inspirada aí na sua família, então, né? exatamente. Então, é a Valéria, né, que estava enferma. E aí Aí, você vem para cuidar ah, dela. não, é Valquíria. Valquíria. Valquíria, que eu vim para ajudar ela, para orientar ela se precisasse de alguma coisa. E aqui eu comecei a trabalhar em laboratórios e aí aqui eu fiquei. E aí você vai auxiliando a sua irmã, né? E Uhum. além do pastor Moisés Nigri, tem aqui um outro pastor na sua história também, o pastor Jair Miranda. Uhum. Foi quando eu fui batizada a primeira vez, foi quando a gente estava nesse evento, né, que era um retiro de carnaval, um retiro espiritual de carnaval que foi organizado por ele. A gente tinha uma amizade muito boa, até hoje, assim, ela ainda às vezes manda mensagem, ainda conversa. Ele hoje atua em São Paulo e também quem me batizou na época foi o pastor Ranildo, que ele hoje, acho que ele atua em Pernambuco ou em Natal, em algum lugar assim. Ronildo Ah, ok. Medeiros. Então o pastor Jair Miranda estava, creio eu, no início do ministério dele, né? É. Eu trabalhei com um rapaz que veio da Paraíba e ele mencionava desses eventos que o pastor Jair Miranda fazia aí na Paraíba, né? Hoje o pastor Jair passou aqui em Campinas, né? Uma cidade vizinha aqui, a Sorocaba, onde eu moro. Já Uhum. participei de alguns treinamentos com ele. Então, o seu batismo primeiro acontece com ele, né? Lá nesse acampamento e depois, então, você vai acabar se envolvendo, né? Mergulhando aí na questão Deixando da assim bem enfermagem. claro, deixando bem claro que na época ele atuava com os jovens, não era pastor exatamente. Eu ajudei muito a ele assim que a gente, quando ele ia comportar, eu acompanhava às vezes nas visitações. Ele me chamava, a gente ia visitar enquanto ele ia comportar, mas não era uma rotina. Mas a gente participou muito assim das atividades, de algumas atividades com ele que ele promovia na igreja. Muito bem. Então, foi antes mesmo dele começar o ministério Muito efetivamente. antes, muito antes. Ok. Muito bem. Aí você descobre a enfermidade da Valquíria, vem cuidar dela. E como é que era essa sua irmã aí? Era uma pessoa pacífica? Como é que era? Ela era de confusão. Ela era muito briguenta, brigava por tudo no mundo, né? Uhum. Tinha um comportamento que ela xingava mesmo. Todo mundo ela xingava, brigava, reclamona, muito reclamona, né? E ela tinha uma, como se diz, ela era muito forte, assim, ai, como é que eu posso me expressar? O gênio dela? O Pô, gênio dela era forte. O gênio dela era forte. e você cuidando dela. Cuidar de gente assim é um desafio, né? Apesar de que nós duas nos dávamos muito bem, mas quando ela brigava, eu brigava também. Então era chumbo trocado aí as duas, né? Era. Agora, você nasceu no contexto adventista, eu imagino que a Valquíria também. Também, mas ela nunca seguiu, assim, ela visitava tal, mas nunca se decidia, né? Uhum, Se, se era mesmo, se ia ser adventista, se não ia ser, enfim. Mas ela chegava a visitar a igreja. uhum. E quanto tempo durou esse cuidado aí com a sua irmã? Olha, durou bastante tempo. Ela não chegou a ser. Eu fiquei mais presente na época da cirurgia e agora no ano de 2022. A gente sempre estava junto, tudo, mas com relação a estar por dentro da doença, mas agora em 2022. Ok. Ô, Vivian, tem uma frase sua aqui
que o pastor Wagner me mandou, falando do processo de dificuldade, de ser modelada nas dificuldades para reconhecer Jesus, né? Tem aí uma experiência com Covid, afastamento por doença. Como é que foi esse processo aí, essa escola da aflição? Então, em 2019 eu fui diagnosticada com uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante, né? Eu fiz o tratamento certinho, mas quando chegou em 2022, eu fazia um uso de uma medicação caríssima, por sinal, que é chamada imunobiológico. Ele modela o nosso DNA. E nesse período eu peguei Covid. Mais por janeiro, assim. Só que como eu tinha acabado de me vacinar, eu não apresentei sintomas nenhum. E então começou a maior luta que eu já tive dentro da minha doença, do meu quadro. E eu paralisei completamente, eu não conseguia mais andar, eu não conseguia girar o meu corpo, fazer a rotação, porque a minha coluna, ela travou totalmente. Meus joelhos, eles ficavam continuamente flexionados, então eu não conseguia andar. Andava lentamente. E por esse motivo, eu fui afastada do hospital, fui afastada do meu trabalho. Eu trabalhava em 2 lugares, né? E eu tinha acabado de entrar no hospital adventista, por sinal, e acabei sendo afastada por esse motivo. E nesse período que eu comecei a notar que Jesus teve que moldar o meu caráter e mudar a minha vida através da doença. Eu fiquei paralisada, a minha medicação não funcionava mais, aí comecei a fazer exercícios físicos com recomendação da minha reumatologista, porque, pelo contrário, eu não posso deixar de praticar exercício físico, senão eu travo. E nesse período ela passou uma nova medicação para mim. Só que essa nova medicação, conforme eu fui tomando, parecia que eu estava melhorando, mas ao mesmo tempo, ela associada ao imunossupressor, ela acabou me dando suspeita de esclerose múltipla. Então, eu comecei a ter tremores na mão direita, comecei a ter dificuldade para caminhar, porque na perna direita ela não acompanhava o ritmo da perna esquerda. Mediante esse período, ela retirou todas as medicações, eu fui apresentando uma melhora, porém, quando foi em janeiro de 2023, e foi aí que a minha irmã teve uma piora do quadro dela e eu tive pneumonia. Ela ficou doente em casa. Eu fiquei doente no hospital 7 dias internada. Fui para o CTI, porque eles achavam também que eu estava com uma inflamação no tecido do coração, ou miocardite, ou pericardite. Depois eu voltei para casa esses 7 dias. Depois desses 7 dias eu voltei para casa e a minha irmã se internou de novo. Passado esses dias, quando foi em fevereiro, a Valéria até veio aqui, passou uns dias conosco. Eu já me encontrava um pouco melhor, só que nesse período da internação que eu tinha tido em janeiro, abriu um quadro de psoríase. Então, eu fiquei sem a pele das mãos e dos pés. Abriu-se psoríase no couro cabeludo, inclusive ainda faço tratamento e acompanhamento hoje com dermatologista. A minha mão ficou praticamente só o tecido, tinha muito ferimento, sangrava muito e eu não conseguia fazer nada em casa. Não conseguia fazer nada, absolutamente. Então, foi um período muito sofrido para mim, né? Quando você fala que foi modelada na dificuldade, realmente está falando sério, né? Veja quantos. Extremamente sério. Com aquela lição do Ourives, foi que eu aprendi, que eu precisei a ser moldada para aprender que Jesus é quem habita em mim, quem pode me assegurar que eu nunca mais eu vou sentir dor. Porque Você além, passou pelo crisol mesmo. pelo crisol, foi um crisol grande. Porque além de ter as dores articulares que a doença me causa, eu não conseguia fazer nada em casa, eu não dormia bem. 3 horas da manhã eu acordo, às vezes, hoje ainda acordo, com dores pelo corpo e calafrios. É, é bem difícil, mas eu entendi que foi preciso passar por isso para me retornar ao meu lugar, de onde eu saí. Ok. Bom, já chegamos falando aqui de 2023, né, janeiro deste ano, mas eu quero só voltar um pouquinho, Vivian, porque
há um momento entre 2018 e 2019 que você começa a ter uma experiência com Deus, né? Antes desse processo de voltar e até chegar aqui, né? A gente vai cobrir esse período aí também, né? Até você chegar na sala, depois a sua chegada em definitivo, como está agora. Como é que foi esse processo, esse início da sua experiência pessoal com Deus aí lá, por volta de 2018, 2019? Eu comecei a estudar a Bíblia junto com a Valquíria, com um irmão aqui da igreja, né? Então, mas eu estudei, eu me certifiquei de que era o que eu precisava fazer, que eu precisava voltar, mas eu não tinha, assim, tive um sonho, né? Eu acordei apavorada, que eu via Jesus voltando, eu via a Cidade Santa descendo, mas eu não sei dizer assim, é uma angústia que me dava, porque eu via, mas eu não sabia se eu ia ou se eu ficava, era uma coisa indeterminada. Então a gente tinha começado a estudar a lição, eu acordei apavorada de madrugada e eu falei, eu tenho que voltar, eu preciso voltar. E eu sentia que estava muito próximo de Jesus voltar, se está muito próximo, né? Então os sonhos foi se intensificando. Teve um momento que eu cheguei a passar a fazer um teste para o hospital na primeira vez. Fui selecionada, mas por medo eu decidi não continuar, porque eu achava que nessa época, como eu estava em outro trabalho, eles disseram assim para mim: você vai fazer uma experiência de 15 dias. E a gente só faz a contratação depois que passar esses 15 dias. É, Se você passar, você fica. É como se fosse uma prova, sabe? Sim. Era como se fosse um treinamento. Se você passar, você fica. Só que isso eu não sei, assim, eu fiquei temerosa. Não confiei. E aí eu fui para casa de uma amiga e lá caiu uma tempestade muito forte. E eu fiquei interdita e fiquei com problemas para vir de volta para o Rio, que não era aqui no Rio, era no interior. Aí eu recebi uma ligação do hospital: olha, Vivi, a gente está te esperando, não sei por que você não veio, o que aconteceu? Aí eu falei: não, é porque eu estou em uma cidade tal, só que eu não consigo sair porque está chovendo muito forte. E eu estava de moto com minha esposa. Uhum. A gente sempre viajou muito de moto. Aí ela falou: a gente te espera. Se você quiser vir amanhã, você pode vir. A gente recebe você amanhã. Eu falei: tá, mas eu não, acho que eu não vou querer, não. Aí fui e deixei passar. E naquele momento eu fechei os olhos e fui tentar dormir de novo, só que eu escutei uma voz muito forte, né? E ele dizia assim: confie em mim. Nossa, eu me arrepiei toda. Eu nunca tinha ouvido aquela voz tão linda quanto eu ouvi, mas eu não confiei. Mas eu não confiei. Então, foi preciso pegar mais forte para poder eu voltar completamente. No caso, isso foi antes de você ficar enferma, Foi antes, foi antes de bem você ficar antes. enferma. Foi, porque foi em 2019. Quando foi em 2022, foi que agravou o meu quadro e eu tive que ficar afastada de tudo, mas em 2022 eu já estava trabalhando no Hospital Adventista, porque eu tinha feito uma segunda seleção, fiz online, inclusive, e acabei entrando para trabalhar. E um dos enfermeiros que trabalhava comigo falava assim: ah, você é adventista, mas está afastada? Eu falei: eu sou. Ele disse: e por que você não volta? E por que Então, você não voltava? exatamente, por quê? Alguma coisa me prendia, mas todos os dias pela manhã eu tinha comunhão, porque a gente fazia o culto todos os dias pela manhã no hospital. Uhum. Bom, então, Vivian, lá em 2018, 2019, Deus fala ao seu coração, confia em mim, você sente ali o agir de Deus, tem os sonhos, preocupação com a volta de Cristo, né? Mas ainda reluta em confiar em Deus. Ainda relutei. Ainda não abre assim o coração para ele conduzir a sua vida. Não, Passa o tempo, sua doença se agrava, e aí você enfrenta todos esses percalços que você mencionou para nós, né? A questão da medicação, de ficar travada, psoríase, né? Não conseguir fazer as suas coisas em casa. E aí, nesse contexto, tinha uma pessoa que ficava dizendo para você assim, ó, vai passar, é uma fase, vai passar. Quem é essa pessoa? a minha irmã, Valéria. A sua irmã Valéria, né?
E a Valéria, ela morava aí com vocês no Rio, morava na Paraíba, Não, ela mora em Canaã dos Carajás, no Pará. mora no Pará, mora bem A longe gente de você. chegava, eu sempre conversei muito com ela. E todas as dificuldades ela dizia, vai passar. Quando foi em fevereiro, ela viajou para cá, a gente esteve junto, né? Eu já estava mais ativa na igreja e já participava do clube de desbravadores aqui na igreja, mas era um pouco mais assim, não no anonimato, mas ficava mais por trás dos bastidores, trabalhava mais não diretamente, né? Tá? E ela acompanhava, oferecia um lanche, é, ajudava no que podia. E Uhum, ela veio aqui, a gente passou uns dias juntos e depois ela foi embora. uhum. E a questão de brigar com as pessoas, né? Ou hoje não querer brigar com as pessoas. É uma frase aqui que o pastor Wagner mandou. Hoje não quero brigar com ninguém. Quem é que costumava a falar essa frase aí? Valquíria. A Valquíria. E por que que a Valquíria, que você disse no início, né? Era uma pessoa de briga, de dura lida. Por que que ela começou a dizer essa frase? Hoje eu não quero brigar com ninguém. O que aconteceu com a Valquíria? A Valquíria ela estava acompanhando a sala e eu não sabia, né? Mas eu fui observando que ela tinha mudado muito o temperamento dela. Ah, não quero brigar com ninguém, deixa isso para lá. Se eu me estressava, eu dizia, não reclama com ninguém, não brigue, por favor, não brigue. Até no hospital ela falava para mim. Eu falava assim, ah, eu vou puxar a orelha dessa enfermeira porque não fez isso. Ah, por favor, não fala nada não, fica quietinho, não briga não, porque não adianta brigar. Mas antes o temperamento dela era extremamente difícil. Em setembro ela começou a acompanhar, ela falava assim para mim, ah, tô assisti a sala 57 todinha hoje. É. Só que eu já tinha visto a sala 57, mas sabe quando você não tem o interesse? Não, acho que não vai, não Uhum. sei. Não sente E vontade, não se não sentia identifica. vontade, exatamente. E ela assistia todos os dias. E aos poucos ela foi mudando, mas mudando, eu nem reconhecia mais o jeitinho dela, do jeito que estava, né? E eu descobri depois que ela me disse: Ah, eu tô assistindo a sala 57. E hoje eu comecei, há poucos dias atrás, a associar o comportamento dela de antes com depois que ela começou a assistir a sala 57. Então, ela estava totalmente diferente. Essa mudança da Valquíria, então, você atribui aos aprendizados que ela teve aqui na sala 57. Assim, todos os dias ela assistia. Inclusive, ontem eu comentei isso com a filha dela. Eu falei, você sabia que a sua mãe assistia a sala 57? Ela falou, sabia, ela assistia todo dia. Olha só. E É, aí você percebe essa mudança, então, na Valquíria, mas você em si não se interessou, recebia o link. Quem é que mandava o link para você? quem mandava era a Valéria. A sua irmã lá do Pará mandava o link, né? Mas É, você não. porque assim, eu tive um período difícil com a Valquíria quando ela piorou em março. E ela sentia muitas dores. Ela se internou pela última vez e ela falou assim, eu cheguei, ela estava muito agoniada, muito apavorada, sentia muitas dores intensas. Aí Valéria me orientava. Tudo ela me orienta, tudo a gente conversa. Então ela sempre dizia: Olha, fala com ela que tá na hora dela se entregar a Jesus. Mas como eu ia falar? Eu tinha medo de falar e ela descobriu que tinha algo muito grave, porque não tinha possibilidade dela voltar para casa, né? Aí eu falei para ela: Olha, você tá com muita dor, tenha calma, tenha paciência. E ela falou assim: Eu sei, mas é porque dói demais. Aí eu falei assim: Você não confia em Jesus, não? Aí ela: Você sabe que eu confio. Eu disse: Você aceita ele como seu salvador, não? Aí ela falou: Você não sabe que eu aceito? Eu disse: Então confia nele, entregue sua vida a ele. Você quer entregar sua vida a ele? Ela disse: Você não sabe que sim? Automaticamente, depois daquelas palavras, ela foi um alívio para ela, porque ela não sentia mais dores. Foi as próximas semanas que foi uma semana inteira sem dor, até que numa quarta-feira, Valéria orou a Deus para visitar ela no leito. Uhum. Eu saí do hospital e falei assim: Olha, tô indo para casa. Amanhã eu volto. Se comporte. Aí ela falou: Tá bom, até amanhã. Aí quando eu cheguei pela manhã, na quinta-feira, aí ela falou assim: Olha,
Veio 3 homens aqui ontem à noite, 3 médicos, muito bonitos. Aí se foi, foi. O que foi que eles disseram? Um disse para mim que eu não ia para casa nem tão cedo. Mas o outro disse para mim que eu tinha que me operar muito rápido da coluna, porque para eu voltar a andar. Nessa proposta de cirurgia que ela tinha, era para fazer retirar o líquido, uma punção no coração e no pulmão, porque Uhum. ela tinha derrame nos dois. E tinha a possibilidade, como ela estava muito grave, tinha a possibilidade de ela não voltar da cirurgia. Aí eu fui, conversei com o oncologista e falei assim: quem foi que veio aqui ontem à noite? Porque Valquíria falou que veio 3 médicos ontem à noite. Aí ele falou: ah, não tô sabendo disso não, porque de noite não passa médico. E à Uhum. noite, e ninguém fala com ela se não passar por mim, porque eu que sou responsável por ela. Eu fiquei sem entender. E aí eu coloquei no grupo da família que ela tinha delirado, que tinha 3 médicos. Isso, as meninas que estavam do lado dela na enfermaria falou: e sua irmã passou a noite inteira conversando. Mas ela conversava tanto, falou que veio 3 homens muito bonitos, que tinham os cabelos dourados, que estavam todos de branco. 3 médicos que ela falou. Ela não me contava muita coisa, ela não gostava de me contar muita coisa, né? Aí eu conversei com o médico, aí ele falou: ah, não vem ninguém aqui não, porque de noite não passa oncologista, não. Ninguém fala com ela sem mim. Aí eu joguei no grupo da família, falei isso, e Valéria falou: então foi Deus que visitou ela, porque eu tinha pedido no culto de intercessão para que eles visitassem, para que Deus visitasse ela no leito. Então foi em resposta à oração da Valéria que a Foi. Valquíria recebe essa visita no leito, E, né? e isso eu estava com muitas dores, estava com as mãos ainda feridas, né? E eu não sei de onde eu tirei forças para poder suportar 13 dias com ela, até o dia que ela foi. Nesse mesmo dia que eu recebi essa informação desses 3 anjos, eu consegui ungir ela. O pastor foi lá, fez a unção dela. Ela falou que aceitava Jesus novamente, confirmou, reafirmou, e naquela mesma noite ela desorientou e não teve mais, não tinha mais resposta. Ela ainda falou assim para mim: olha, eu tô com muito medo. Eu disse: mas por que você tá com medo? Porque tem ela dizia que era um cavalo negro, preto, passeando pela enfermaria. Eu disse: não tenha medo, não. Você já entregou sua vida a Jesus. E a partir do momento, o que acontecer aqui, a partir de agora, o que acontecer aqui, você é de Jesus e nada mais terá poder sobre você. Uhum. Ali, depois daquele dia, ela já não tinha mais. Ela não falava, não conversava mais, ela perdeu completamente os sentidos. Uhum. E eu fiquei muito mal depois. E a Valéria começava a me enviar os links todos os Uhum. dias. E aí você Todos os dias. queria conversar com a Valéria. Eu queria falar, porque como ela tinha descansado, a Valquíria tinha descansado, eu me sentia muito sozinha. E eu queria conversar, mas todo dia ela me mandava o link. Aí eu briguei com ela. E eu Porque briguei ela não te muito ouvia. feio com ela. Ela não queria conversar, você querendo companhia, e ela só mandando o link da sala. Só mandava o link. Aí eu disse: eu não quero o link, eu quero conversar com você. Aí toda hora você fica mandando esse link. Eu não quero isso. E eu discuti feio com ela. Discuti não, eu briguei sozinha, porque ela não brigou comigo. Quando um não quer, dois não brigam, né? Diz o É, ditado. Então, aí vocês têm uma discussão, né? E aí, depois da discussão, quando calmou, o que que você fez? eu pedi perdão a ela depois que acalmou, pedi perdão. E ela ficou, antes disso, ela ficava me mandando no privado. Mesmo assim, né, ela não me botou na lista de transmissão, mas mandava no privado. Aí eu fui e um dia estava aqui, ela deu um testemunho na sala da experiência dela e ela falou: ó, tô te mandando o link do meu testemunho, assiste aí. Uhum. Aí eu fui assistindo, depois assisti mais uma vez. Às vezes eu ficava intrigada porque eu queria assistir a sala, mas eu não conseguia porque as medicações eram muito fortes. Ou eu dormia demais, ou eu acordava, assistia, depois dormia de novo. E até sonhava com as pregações, com os testemunhos que eu ia escutando, porque eu deixava o celular ligado e ficava escutando e ia dormir. E Uhum. acabava pegando no sono.
E nessas entradas na sala, você ouviu uma música, né? Que música foi essa que você ouviu e gostou? Ai, é uma música que uma moça canta. Eu não consigo é, dizer o nome dela agora. É aquela da... Acho que é Teu Poder. Acho que é Teu Poder. Que é uma moça que canta e é uma melodia muito gostosa. Me deixa muito calma e muito feliz. Até ontem eu estava escutando. É uma que é tocada no piano, não? Uma mocinha com cabelo preto, comprido, não? Ah, é uma que Não, fala... eu sempre vejo uma pombinha voando. Ah, ok. Ok. Aí eu Passou a coloco. Clevaldo, não se coloca. É a Fernanda Lara. Acho que é isso. Espírita. Isso. E eu sei que eu fico escutando, eu ficava escutando e botava aquela música para escutar, e aquilo me dá uma calma. E eu gosto muito. Uhum. Bom, aí você então entrou para assistir o testemunho da Valéria, depois entrou outras vezes, mas isso era intermitente, né? Aham. É, Não era algo frequente, frequente, não. né? Você tinha a questão da medicação e tudo mais. É. E quando é que a sala vai se tornar assim algo aliás, antes assim da gente ir para o ponto definitivo da sala, você é, começa a assistir a sala e recebe um convite também para os desbravadores. Sim, eu recebi um convite de volta, porque eu estava muito deprimida, não conseguia sair de casa e eu queria ficar de cama o dia todo. E aí apareceu assim, nós vamos ter, eu recebi a mensagem, nós vamos ter uma reunião sobre o clube de desbravadores. Então, automaticamente eu me levantei. Não sei como. Eu me levantei e eu falei assim para minha esposa, a gente precisa ir para o clube, porque a gente tem um trabalho. A gente tem que trabalhar por essas crianças e pelo ministério para que Jesus volte logo. Eu quero que Jesus volte logo. A partir do momento que a minha irmã descansou, a não importa a minha doença, não importa nada. Eu quero reencontrar com ela. Vivian, enquanto você está dando seu testemunho aqui, tem uma pessoa aqui acompanhando. Vou pedir o Gabriel para colocar ela com a gente aqui na tela, que ela está com a mãozinha levantada. Eu acho que é uma parente, porque o sobrenome também é Albuquerque. E o primeiro nome é Valéria. Então, vamos trazer a, a Valéria para cá? Opa, muito bem. Você coloca a Valéria, libera o som dela aí, Gabriel, por favor? Pronto, está liberado. Bom dia com alegria, Valéria. Bom dia, pastor. Bem-vindo aí à nossa conversa com a Vivian. Obrigada. Deus seja louvado. Fruto de orações, de clamor mesmo ao Senhor. Amém, glória a Deus. Você foi a que perseverou em mandar o link para a Vivian, mesmo ela brigando sozinha, né? Porque você não brigou com ela, como ela disse. Foi. Ela quis discutir, eu falei assim, tá bom, não vou mandar mais o link. Só que eu não queria desistir dela. Eu, eu clamava ao Senhor, eu orava, e de vez em quando eu mandava o link. Não mandava mais na lista de transmissão, mas eu mandava no PV dela. Não desisti, vira e mexe, eu mandava uma mensagem para ela. Só é que assim, a zanga dela, pastor, que ela queria estar conversando, e eu muito ocupada, mexendo no clube de aventureiro, na igreja como professora, sou agente de saúde, assim, sou portadora da mesma doença que ela, então assim, tinha hora que eu estava meio estafada, às vezes eu mandava mensagem para ela meia-noite, 1 hora, e 4 horas, 4h30 eu já estava acordada de novo para acompanhar a sala 57. Meu Então, pai. assim, foi um momento assim de agonia, porque ao tempo que ela não queria falar comigo, eu queria ter ela perto de mim, porque nós somos encostados uma à outra, né? E nós brigávamos muito. Só que com a compreensão do Espírito Santo de deixar ele mover a minha vida, esse espírito, ele foi mudando. O espírito de briga foi mudando. Então, assim, eu fui deixando de brigar com todos, inclusive com meu marido. Então, assim, eu sabia que eu tinha um papel e tenho um papel que é de levar Jesus às pessoas e principalmente à minha família. E Uhum. eu não desisti dela, eu não desisto das outras que estão fora da igreja. E enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou estar mandando o link, eu vou estar convidando e eu vou estar orando e jejuando por eles. Então, assim, Deus, ele transforma a nossa vida de uma tal forma que ele move montanhas. Ele me fez viajar para o Rio de Janeiro nessa época, em fevereiro. Se eu tivesse viajado sozinha, eu ia pagar R$ 50 só na passagem.
e eu achava passagem de R$ 2.500 só a minha passagem. E eu viajei com a minha filhinha, paguei R$ 600 nas duas passagens. Então eu vejo o agir de Deus, eu me entrego a Ele, e a Sala 57, para a minha família, tem sido um reavivamento em Amém. todos os sentidos. Glória a E Deus por isso, Valéria. eu amo a minha irmã, eu não quero ver ela fora. Deus, ele fala comigo tremendamente de várias maneiras. E eu confio nele, o quanto ele está fazendo na minha vida e através da minha vida, fazendo na vida dos outros. Eu amo cada um da Sala 57. Amém. Glória a Deus. Continue firme, que assim como o Senhor tem honrado o seu trabalho com a Vivian, né, com a Valquíria, vai honrar com as outras mulheres também dessa casa aí. Vão estar todo mundo reunido lá no céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Muito bem, Vivian, nós vamos ir para a parte final do nosso testemunho agora. Aham. E tem algumas questões que são chaves aqui para a gente fazer o fechamento. Você, então, entende a necessidade da volta de Cristo, que Cristo precisa voltar, você quer reencontrar sua irmã, os seus irmãos, seus queridos, e aí você vai para os desbravadores, né? É, Você mencionou hoje, já no seu testemunho, que você ainda acorda com dores, ainda tem dificuldades. Por que que mesmo com essas dificuldades, Vivian, você continua trabalhando na causa de Deus, na obra de Deus? Olha, quando eu tô com o clube, eu não sinto dor. Eu não sinto empecilhos. Eu fui pro acampamento no Campuri, em Minas Gerais, ele vem. Consegui, até fazia bolo de pote para vender. Conseguimos bem trabalhar, né, em pouco tempo, em um mês, em 2 meses e meio por aí. A gente conseguiu pagar o ônibus todo, que a gente não tinha planejamento para ir. Nós conseguimos levar o clube inteiro. Então, crianças que também não tinham condição, não sei de onde a gente conseguiu dinheiro, só por Deus, mas foi um milagre, né? E hoje eu não deixo esse ministério, não quero deixar, inclusive, estou fazendo o curso, vou fazer o curso agora para a diretoria, e eu atuo como secretária dentro do clube. No Campuri eu não senti dor em nada, então, eu vim sentir dor nos últimos dias, que eu tinha dado plantão no hospital, eu tinha feito é, como ajuda, né? Fui Voluntário. como uma voluntária, um dia só que eu fiquei, um dia não, dois. Um foi de 6 horas, o outro foi de 12. Mas eu fiquei como voluntária, né? Eu fiquei feliz por ter feito isso, por ter cuidado. Embora que depois eu possa até não voltar a trabalhar, não sei como vai ser daqui para frente. A Deus, eu deixo isso na mão de Deus. Mas eu me sinto imensamente feliz por ter ido ao Campuri, por ter prestado assistência ao clube, por estar com minhas desbravadoras, por ter selado a minha vida e recebido o meu lenço, porque era o que eu mais ansiava, era o meu lenço. Eu sempre quis, vou reconsertar a minha vida, e foi isso que eu fiz. Então, eu não me arrependo do clube. Cada vez mais que eu estou dentro do clube, eu sinto a diferença. Como eu tinha uma época que estava sentindo muitas dores, eu comecei a faltar algumas reuniões do clube, porque eu ficava muito mal, tinha sinusite, sempre tive muito sinusite por causa das medicações. Uhum. Então, um amigo meu falou assim: ah, você precisa de comunhão. Isso é coisa do inimigo, você tem que ter comunhão. Eu disse, então, eu já sei para onde eu vou. Muito Então, bem. eu ia para a sala, Não, aí você e vem aí para cima. eu mandava mensagem para Valéria: olha, Lela, eu tô assistindo a sala 57, quase todos os dias. Tem dia que eu durmo, eu volto de dia. Mas não é a mesma coisa que participar pela manhã. Eu sinto mais vontade de participar de manhã. E, e aí, às vezes, eu dizia assim, hoje eu tô triste que eu não consegui assistir, porque eu dormi demais. Ô, Vivian, Até que eu falei para ela, agora eu vou acordar 4h30 da manhã e vou tomar banho, para mim não cochilar e não dormir de novo. Mas hoje eu acordei sem precisar nem do despertador. amém. Glória a Deus por isso. Eu quero ouvir um pouquinho E mais sobre essa questão da sua entrada definitiva. Eu vou só fechar minha câmera aqui para resolver uma situação aqui rapidinho e já volto, tá? Só um instante. tá,
Voltei, Vivian. Então você tinha essa dificuldade, acordava, dormia, e aí você arrumou uma estratégia para poder participar da sala sem esse Sem perrengue aí. cochilar, sem dormir. E nesse período de tempo eu assistia muito filme. Eu era assim, assistia um filme atrás do outro, às vezes passava o dia todo assistindo filme. E aí um dia eu coloquei um filme para assistir, não deu nem no começo, não quero assistir isso não. Não gosto mais disso, não quero. Eu vim associar esses dias que eu não gostava mais de assistir filme. Então, sempre que eu coloco agora, eu passo assim, um minuto, aí eu vou pro YouTube. Aí eu coloco louvor, coloco pregação e fico assim o dia todo. Televisão eu mal ligo aqui, só se for para o YouTube. Aí ela fica ligada praticamente o dia inteiro. E eu notei que eu gosto mais, eu passei a ler mais, que antes eu não tinha paciência. Eu não conseguia ler nem estudar, desculpa, nem ler nem estudar. Então eu passei a ler mais. Eu consegui ler um livro inteiro, né? Milagre, só Deus, do vaso de barro, que eu precisava fazer um relatório para o clube. E fui pegando gosto. E conheci mais a fundo a história de Ellen White. E me deu vontade de ler outro. E eu já estou lendo outro. E leio quando antes de dormir. E faço meu ano bíblico, que antes era impossível para mim, eu não conseguia fazer. Então, muitas coisas que eu vi que minha vida hoje mudou completamente. Até, assim, para brigar hoje. E, às vezes eu prefiro ficar mais quietinha e caladinha. Vivian, então, alguém fala assim, você está precisando de comunhão. Aí você já sei para onde vou. Aí você vem para a sala. Vim para a Aí sala. você passava o dia maratonando em filme, agora perdeu o gosto. Agora eu Não, maratono livros da igreja. então, eu ia dizer, antes não conseguia ler, agora maratona livro. Essas mudanças aí, o que que levou você a essas mudanças, Vivian? Eu acredito que é a comunhão com a sala, sabe? Eu comecei a acompanhar a sala e comecei a observar alguns questionamentos, não questionamentos, mas as orientações que o pastor Wagner sempre passa, né? Que isso leva à comunhão, que tem que orar. Hoje eu já consigo fazer meu esquema de oração. Eu acordo 6 da manhã, oro mediante o alarme do celular, eu já programei, já faço as minhas orações. Eu sinto uma diferença muito grande na minha vida, no agir do Espírito Santo. Eu entendi que sem comunhão a gente não tem como fazer o trabalho. Eu consigo agora falar com as pessoas de Jesus com mais segurança, com mais tranquilidade, porque antes eu tinha medo de falar, tinha medo de abrir a minha boca e me expressar. E hoje, com segurança, eu posso abrir a boca e falar: Oi, tudo bem? Muito prazer. Vamos visitar a igreja. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Então, conseguir fazer o culto com as minhas crianças do clube, conseguir ter mais voz ativa no clube, ter um senso de direção no clube. Então, sozinha, sem Deus e sem o Espírito Santo, eu não conseguiria de forma nenhuma. Está falando aqui para milhares de pessoas, né? Com toda essa tranquilidade aí, né? Então, realmente, é uma nova pessoa, né, Vivian? Você é uma nova Eu sou pessoa. uma nova pessoa. E eu não quero Glória a deixar Deus. essa vida nunca mais. Amém, amém. É isso aí, esse é um lugar que a gente não pode deixar. Vivian, para nós finalizarmos, a gente faz de tudo para que a sala, como a Valéria mencionou, né, sua irmã que eu estou vendo aqui, ela falou, eu não desisti dela, não vou desistir das outras, e nós queremos mesmo que a questão não é a sala 57, mas são essas reflexões que você mencionou aqui, que o pastor Wagner faz, que os demais pastores fazem, né, levando as pessoas a pensar na sua caminhada cristã e tudo mais. Vivian, eu gostaria que você resumisse como é que você enxerga a sala hoje. A sala é mais um culto ou a sala realmente tem algo assim que pode fazer diferença? Não a sala em si, mas os ensinamentos, né, que nós trabalhamos aqui. Como é que é a sua visão dessa reunião aqui? Olha, eu vi, lendo o livro Vaso de Barro, eu vi que coisa boa a gente se compartilha. A gente tem que mostrar para as outras pessoas. É no testemunho que a gente toma os exemplos, é nas orações que a gente se fortalece e é nas pregações matinais que a gente absorve melhor os conteúdos. Então, eu fico muito triste se as pessoas dissessem assim: a sala é muito longa, é muito comprida, já ouvi isso, né? É muito tempo.
ou não tenho paciência para ouvir. A gente tem que ter paciência para ouvir o Espírito Santo, porque vocês da sala, a sala inteira, é o porta-voz. Vocês são porta-voz do Senhor. Então, se a gente passa a ouvir mais, a gente aprende mais. A gente aprende a ter paciência, coisa que eu não tinha para ler. Então, hoje, o que as pessoas precisam mais é de comunhão. Não adianta só você chegar e sentar no banco da igreja só adventista. Você tem que ter um fim. Você tem que ter o porquê de fazer, o porquê de trabalhar, né? Tem uma lógica, para tudo no mundo você tem que ter um objetivo. E se o nosso objetivo é trabalhar por Cristo, por Jesus, para levar o evangelho, para que ele volte logo, então, se eu for só ficar sentada, que testemunho eu vou dar na igreja? Eu tenho que buscar conteúdos, a sala hoje é um conteúdo de enriquecimento, é companhia, é ver as pessoas dizer uma para as outras, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, né? Eu creio mais em Deus porque você existe. Então, a sala é fundamental para a vida do cristão, porque é aqui que nós temos comunhão verdadeiramente. Amém. Glória a Deus por isso. Vivian, 4 coisas que eu tenho para lhe dizer para a gente finalizar a sala. Primeira, eu amo você. Segunda, eu preciso de você para ser feliz. Terceira, você, Vivian, é a parte visível de Deus. E a quarta, eu creio mais em Deus porque você existe. Louvado Amém. seja Deus pela sua vida, Vivian. Amém. Continue nesse ministério, continue nesse processo de crescimento, tá? E que muitas outras pessoas sejam alcançadas por Deus através de você. Tá bom, minha irmã? Amém. Muito obrigada. Eu também amo você. Amo a sala, como eu sempre digo, eu amo a sala. Eu preciso da sala, eu preciso de vocês para ser feliz, né? E vocês são uma parte visível de Deus que eu encontrei e eu não quero largar, não. Nunca mais. Amém. Não vamos largar, vamos junto até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Nós vamos fazer a oração aqui para encerrar esse momento, depois o Gabriel vai conduzir o encerramento da sala. E eu estou vendo aqui a Valéria, né, que foi a que começou tudo isso, vou colocá-la aqui na tela. E, Gabriel, você tem como colocar o Rogério aí também? Nós vamos, nessa oração final, incluir o nosso amigo, nosso irmão Rogério, a mãezinha dele está hospitalizada, né? Então, se puder colocar o Rogério, se ele estiver aí na reunião ainda, para a gente poder fazer com ele essa oração. Pastor, ele precisou ir para o hospital. Ah, ok. Obrigado, Leila. Então, nós vamos orar com nós 3 aqui na tela e vamos nos lembrar da mãezinha do Rogério para que nosso Papai do Céu esteja com ela lá. Vamos fechar, então, os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus e bom Pai que habita nos altos céus, muito obrigado pelo teu amor, tua paciência, tua misericórdia para conosco. Nós vimos aqui, ó Deus, como tu usas os acontecimentos da nossa vida para nos alcançar para o teu reino. A Vivian, ó Deus, a despeito de ter nascido num contexto adventista, crescido nesse contexto, foi longe de ti, a tua voz a alcançou, a convidou, ela relutou a princípio, mas através da escola da aflição, ela foi sendo alcançada pouco a pouco e hoje, Deus, está apaixonada por ti, pelo teu reino e não quer sair da tua presença. Pai, mantenha firme neste propósito. Eu quero pedir também que abençoes, ó Deus, a Valéria, foi a primeira na família a ser alcançada pela mensagem da importância do Espírito Santo, compartilhou, ó Deus, com a Valquíria, compartilhou com a Valéria, compartilhou com a Vivian, tem compartilhado com as demais irmãs. Senhor, fortalece esta tua serva, cuida da Valéria, cuida da família, dê a ela a alegria de ver todas as suas irmãs, ó Deus, também tendo esse relacionamento que a Vivian tem hoje com o Deus Espírito Santo. E não só dentro da família dela, mas com todas as pessoas. Também pedimos, ó Deus, uma bênção especial para o nosso amigo, nosso irmão Rogério. A mãezinha dele não está bem no hospital. Que o Espírito Santo seja um companheiro para ele ali nessa hora de dor. E com relação à mãezinha dele, nós a entregamos em tuas mãos, Pai, para que tu faças na vida dela aquilo que for a tua vontade. E o mesmo faças em nós também. Senhor, nós vamos sair dessa reunião e vamos para o nosso dia de atividades. Acompanha-nos, Pai, batiza-nos com teu Espírito, batiza o pastor Wagner e os demais pastores que estão em concílio, que
cheios do poder, nós preguemos o evangelho e vejamos Jesus voltar para nos encontrarmos e reencontrarmos os nossos queridos no céu. É no nome de Jesus Cristo que nós fazemos esta oração. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito bem, Valéria, prazer em conhecê-la. Vivian, prazer em conhecer você também. E esperamos nos encontrar aqui nessa terra ainda, mas se não aqui, lá no céu a gente vai se encontrar e vamos passar a eternidade glorificando a Deus pelo que Ele fez na nossa vida aqui. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esteve conosco na sala, eu quero desejar a você um Bom dia com alegria. bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Amém, pastor.